Esse é o canal Espírita Responde, número 14, e hoje nós vamos falar sobre o sofrimento dos animais aqui na Terra. Por que será que os animais sofrem se eles não têm dívidas do passado para resgatar? Ou será que têm? Vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta então você enviar a sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro do canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também lá nos comentários dos vídeos. Eu respondo lá também de uma maneira mais resumida. Sei que está demorando um pouquinho para eu responder, mas com o passar do tempo eu vou colocando lá as respostas em dia, tá bom, pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Francisco e ele diz o seguinte, olha só. Bom dia, professor. Sou espírita e sempre que me perguntam por que muitos inocentes sofrem, sempre respondo que se a causa não está nessa existência, temos que olhar para o passado, Livro dos Espíritos. Todavia, as pessoas dizem então por que os animais passam por sofrimento, mutilações, doenças, etc., se são inocentes? Difícil entender e responder isso. Poderia me esclarecer? Francisco, muito obrigado, pela sua pergunta, pela sua confiança, e vamos lá então. Primeiramente, nós precisamos entender que nós, assim como os animais, estamos reencarnados em um planeta de provas e expiações. E essa condição de planeta, ou melhor dizendo, essa categoria, faz com que muitas vezes nós aprendemos, nós temos condições de aprender, porém a gente só aprende através da dor. Muitas vezes nós nos esquecemos do amor e vamos aprender sempre da maneira mais dura, através da dor. Nós e os animais também. Óbvio que os animais não têm esse discernimento para se esquecer do amor, mas a dor, ela é uma fonte de instrução também. Na pergunta 602 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta, olha só. Os animais progridem, como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? A resposta que ele obteve foi a seguinte: pela força das coisas, razão, porque não estão sujeitos à expiação. Sabendo disso, então, pessoal, vamos recorrer aqui também aos ensinamentos de André Luiz no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, André Luiz explica que existem dois tipos de sofrimento no nosso planeta. E claro, o aprendizado através deles. Existe o sofrimento proveniente de expiações, que é quando o homem, usando do seu livre-arbítrio, agiu mal em reencarnação passada, então agora ele tem que expiar os erros do passado, esses equívocos do passado, para que as suas escolhas dessa vez sejam acertadas. E essa expiação geralmente é acompanhada de sofrimento. Mas André Luiz nos ensina ainda que existe um outro tipo de dor que é chamada por ele de dor evolução, que não possui relação com atos do passado, sendo ela necessária a todos os seres vivos como um mecanismo de amadurecimento espiritual, de evolução espiritual. Então o sofrimento dos animais, ele se enquadra nessa segunda categoria de sofrimento ensinada por André Luiz, a dor evolução, já que eles não têm erros do passado, erros de reencarnações passadas para expiar. Agora, pessoal, imagine todo tipo de sofrimento que os animais estão expostos desde sempre.
extinção devido a fatores naturais ou ação do homem, doenças, maus tratos, consumo de carne, o trabalho até a exaustão, enfim. No passado, a humanidade acreditava que os animais não tinham alma e, por isso, não havia problema nenhum nos abusos cometidos contra eles. Mas com o tempo, essa percepção foi mudando e a humanidade entendeu que, se Deus é o criador de tudo, logo os animais também fazem parte da criação dele. Ou seja, eles são nossos irmãos, sim. Somos filhos do mesmo Pai, somos obras do mesmo Criador. Como disse Chico Xavier, os animais são os nossos irmãos menores. Mais adiante, o Espiritismo tirou todo o véu que cobria os olhos das pessoas em relação aos animais. É fato, sim, que a espiritualidade dos animais não é um assunto tão vasto na literatura espírita, mas nós temos excelentes trabalhos em relação a isso. Hoje, por exemplo, nós sabemos que a criação de Deus não fica parada, não fica estacionada na estrada da evolução. Tudo que Deus cria evolui. Em O Livro dos Espíritos, por exemplo, é dito que a evolução vai do átomo até o arcanjo, ou seja, um simples átomo que forma a matéria, um dia terá um princípio de vida, depois um princípio de vida inteligente, até chegar à condição humana. E parte desse caminho é trilhado na condição animal. Nós começamos as reencarnações nessas condições, em seres vivos muito simples, muito primitivos, e à medida em que nós vamos evoluindo, adquirindo bagagem, muitas vezes através da dor, então nós chegamos à condição humana, reencarnando incontáveis vezes na condição de animais. Logo então nós concluímos que já reencarnamos como animais em um passado distante, óbvio, e por um longo tempo nessa condição, mas nós também chegamos à conclusão que os animais de hoje, eles irão chegar à condição humana e começarão a reencarnar nessa condição em um planeta primitivo, não aqui no nosso planeta, né? Essa passagem do espírito da condição animal para humana geralmente se dá em um planeta primitivo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links com alguns vídeos aqui do canal sobre a espiritualidade dos animais. Você que está chegando agora aqui no canal, eu sei que você vai ter várias dúvidas sobre os animais, só assistir a esses vídeos que vocês vão entender tudo isso, tá bom, pessoal? Mas ainda em relação ao sofrimento dos animais, Leon Denis nos ensina que o sofrimento deles já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Ele ainda nos ensina que, por esse sofrimento, os animais adquirem os rudimentos da consciência, ou seja, isso traz a eles a expansão da consciência e o aprendizado evolutivo. Mesmo os animais não tendo livre-arbítrio e a grande maioria não tendo a consciência de si mesmos, todo o sofrimento a que eles estão expostos fica gravado em seu íntimo, fica gravado em seu espírito. E à medida em que eles evoluem, chegando até o desenvolvimento da inteligência, que lhes permite a consciência de si mesmos, eles entenderão e terão a consciência de que já passaram por várias reencarnações e eles terão a consciência de que sofreram, e todas as lições aprendidas nesse sofrimento serão úteis à sua evolução moral e espiritual. Segundo Emmanuel, em psicografia realizada por Chico Xavier em 14 de dezembro de 1969 em Uberaba, intitulada Animais e Sofrimento, em um trecho dessa mensagem, o mentor espiritual Emmanuel diz o seguinte, olha só, pessoal: se os animais estão isentos da lei de causa e efeito em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre de um modo ou de outro,
tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Então, pessoal, nós entendemos, através de todos os ensinamentos dos Espíritos, que não há injustiça por parte de Deus ou injustiça na lei de causa e efeito presente nos processos de reencarnação. É claro que cabe a nós, seres humanos, cuidar dos animais e trabalhar para que esse sofrimento deles diminua, pois estamos todos juntos a habitar esse pequeno planeta azul que nos serve de lar por hora. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!